muitas demandas físicas, espirituais, e vai passando o tempo e a gente vai esquecendo do que a gente já semeou em oração ao Senhor, em que a gente já pediu, já chorou, já teve expectativas que ia acontecer amanhã e demorou, e já tem, nem é que demorou, é que ainda não aconteceu há muito tempo. E é engraçado que a irmã falava bem assim, de repente, né? As pessoas pensam tudo que é de repente. Ah, de repente a irmã falou uma coisa, de repente alguém conseguiu abrir uma porta de emprego, de repente conseguiu comprar um imóvel que tanto sonhava, sua casa própria, de repente a irmã ficou grávida, de repente conseguiu entrar na faculdade, porque elas não verem. Na verdade, as pessoas da porta do seu quarto para fora, elas acham que é o de repente. Ah, foi o de repente. Mas não foi. Ali foi tempo e processo. Que você orou, que você pediu, que você semeou, que você cuidou da terra, você arou em suas orações, você semeou aquele sonho dentro do teu coração, você esperou vir a chuva do Senhor para que ela venha crescer, e aquela raiz só crescia, aquela vontade só crescia, aquele desejo, o próprio sonho, você planejava, você tinha visão sobre aquilo e ainda não tinha acontecido. E você chegou um tempo que você deixou aquilo adormecido, esqueceu, disse para você, não é de Deus, não é para mim, aquela roupa não me cabe, era só uma coisa assim que eu tinha desejo, mas não era da vontade do Senhor para acontecer, não era para ser, né? E na verdade, aquela semente, ela só estava debaixo da terra, criando raiz. Raiz para ela poder frutificar, para ela poder crescer frondosa, para todos verem ali que aquela sua plantação tinha, como diz o povo aqui na minha região, desvingado. E, na verdade, a gente mesmo se desanima com o tempo. Quando a gente não vê aquele sonho acontecendo, a gente caminhando em direção a ele, parece que a gente está estagnado, parado no mesmo lugar. E aí várias coisas acontecem que parece que vai dar certo desse jeito, mas não está sendo do jeito do Senhor. Como aconteceu com Abraão e Sara. Sara tem todo a jeito no filho da promessa e colocou H na história da promessa. E não era com H a promessa, era com Sara e Abraão. Deus disse da sua mulher, da sua mulher. Naquele exato momento, Abraão era casado com Sara. Era a promessa do Senhor, a nação que o Senhor ia fazer crescer, era com Sara e Abraão. E a Sara, ela resolveu que estava demorando muito, não sei, mas o que está escrito na palavra é que ela colocou H para se deitar com o marido. E o marido, Abraão, meio que deu, vamos colocar assim, aceitou o jeito dela e fez o filho em H.
Mas o que eu mais acho interessante nisso tudo é que Abraão fez um filho em Agar. Então, o problema não, fisiológico, né? Vamos colocar assim, fisiológico, o problema não era que era Abraão. Como na palavra mesmo diz que Sara não podia ter filho. Então, Deus queria mostrar que o filho ia acontecer no tempo dele. Que a promessa ia acontecer no tempo dele, quando eles dois estivessem preparados e alinhados. E quando ele vê ele sentado, que ele vê esses 3 varões vindo em direção na estrada, ele vai e se joga aos pés dele. Porque Abraão tinha intimidade o suficiente com o Senhor de saber que aqueles 3 faziam parte da obra do Senhor. Muitos teólogos dizem que o próprio Jesus, ele fala dele nessa passagem, né? E eu creio nisso. Por quê? Porque Jesus veio trazendo sempre as boas novas. Jesus veio à terra para trazer as boas novas. Não só para o povo de Israel, mas também como para nós, gentis, que nós somos os gentis da Bíblia. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo e pela misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, sabe o que resumindo, a palavra do Senhor hoje nos traz? Que apesar de os sonhos pode estar adormecido. Você pode ter semeado, você pode ter arado, e diz, Senhor, essa colheita minha nunca vai chegar. Parece que ela nunca vai chegar. Mas quando você estiver preparado e quando ela estiver com raiz suficiente dentro do seu coração, você estiver pronto para receber, ela vai sair frondosa, como uma planta. Quando você planta, você vai lá, ara a terra, né? Você coloca semente, cobre, bota adubo, e rega, né? Se a plantação for muito grande, você vai fazer o quê? Irrigação, você vai olhar o solo, se está precisando de mais alguma coisa, você vai adubar, você vai cuidar. Você tem que esperar primeiro criar raízes, para depois ela poder sair, a semente germinar, né? Todo aquele processo. Os nossos sonhos com o Senhor é a mesma coisa. Só que às vezes o medo de não acontecer, a gente deixa lá aquela plantação. A gente fala, não, agora eu vou orar por outra coisa. Aquilo não aconteceu, não deu certo, Deus não respondeu, aquela porta não abriu, eu falei com fulano, eu falei com ciclano e não abriu. Mas ela tá ali. Você adubou, você molhou, mas o Senhor vai regar ela. E quando isso acontecer, as pessoas vão pensar, foi de repente, mas Deus vai te lembrar. Deus vai testificar dentro do seu coração que aquilo que está acontecendo, está prestes para acontecer, é da parte dele para a sua vida, meu irmão, minha irmã. E eu espero que essa palavra, eu creio que essa palavra de hoje chegue ao seu coração como uma flecha do Senhor e que venha renovar suas forças neste dia, que venha relembrar suas orações, os seus pedidos. Minha irmã, mas eu não aceitei Jesus como meu único verdadeiro Salvador. Eu sigo outra religião, não é uma religião evangélica.
Se essa palavra chegou até você hoje, neste dia, você pode ter certeza que não foi um acaso, não foi porque você estava, como o povo diz e é verdade, estava simplesmente rolando aí no YouTube e sem fazer nada. Não. Deus tem essa palavra para você. Creia no que eu estou lhe dizendo. Porque a palavra do Senhor é baseada na verdade. E se Ele, e a palavra do Senhor diz que ela nunca volta vazia. Ela sempre chega onde tem que chegar. Então não importa se você frequenta uma igreja, se você tem uma denominação que você frequenta, se você não importa. Importa que Deus quer falar isso com você. E eu creio, em nome de Jesus, que esta palavra de hoje vai renovar suas forças, vai te dar ânimo, te dar coragem. Se você estiver caído, ela vai te levantar, ela vai ser o fôlego que você precisa para se erguer, para ter ânimo para andar, para continuar na caminhada. Porque às vezes a gente está tão triste, tão abatido, que a gente pensa que nada vai dar certo, nada acontece. Comigo nunca dá nada, as pessoas têm que dizer, mas você tem que rever essa sua frase. Ainda não chegou a minha vez, ainda não está na minha hora, mas vai chegar. Quando você vai no médico fazer uma consulta, você pega a sua senha, você tá marcado. Você tá marcado a sua hora lá, você chega lá, mesmo sendo particular ou público, não importa, você tem que pegar uma senha e esperar a sua vez se chamar. A sua senha ainda não foi chamada, por isso você ainda não colocou o pé na sua promessa, no seu sonho. Olhe a trajetória, o tempo que você vem tendo, o que você anda fazendo para aquilo dar certo. Você está fazendo, eu quero ser médico. Você tem que fazer o quê? Passar no vestibular, fazer o Enem. Você tem que ter uma pontuação boa. Você tem que escolher a faculdade que você quer fazer. Você tem que, se você mora em outra cidade, você tem que pensar como é que eu vou fazer para chegar lá naquela faculdade. Para você, se você chegou na faculdade, você já passou por um processo. Agora você vai ter que passar anos estudando para você se formar, para você ter o quê? Conhecimento para poder clinicar. Mas até o clinicar, você vai ter que estudar a teologia, você vai ter que estudar o escrito para você poder fazer a prática. Quando você tiver os dois, você ainda vai fazer a residência para você ter um médico sempre ali te auxiliando, quando você puder te dar uma dúvida, para depois você se formar. E aí você está por quê? Por conta própria. Conta própria para quê? Porque você já sabe fazer um diagnóstico de um paciente. Então, é nesse dia que eu digo a vocês, não deixe o processo fazer vocês desistir da promessa. Essa é a palavra. Firme na palavra, como Abraão teve, e o dia dele chegou. Então, fique com a paz do Senhor, cada um de vocês, e que nesse dia o Senhor venha abrir os olhos físicos e espirituais de vocês. Até amanhã. Que essa semente venha frutificar e frutifique 1000 vezes mais no coração de vocês. Curta, deixe o like, se assim quiser. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu gravei esse vídeo, porque senão, vou ser bem sincera, eu ia acabar não gravando mais uma vez. Porque às vezes a gente tem tantos motivos para não... Na nossa cabeça, na verdade, né? De não aparecer, de não falar. Vergonha
de muitas coisas, né? Mas hoje de manhã eu vendo um vídeo de uma irmã e ela falava, e eu pensando assim, Senhor, se é para me fazer um vídeo, me mostra qual é, porque tudo que é da parte do Senhor, o Senhor te dá a direção a fazer algo, como fazer, como hora fazer, a hora que ser feito, né? Na verdade é essa a palavra. E a irmã falava sobre essa palavra, só que ela não lia, ela só fazia um comentário e voltava na questão que ela estava falando. E aí eu fui ver essa palavra e comecei a ler. A palavra é Gênesis 18 e diz assim: Deus prometeu um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. E exatamente foi esse horário, meio-dia, que eu perguntando ao Senhor, qual seria a palavra para mim tá trazendo para os irmãos, as irmãs, né? Você que está precisando da palavra de Deus, porque Deus sabe exatamente aonde e quando e quem vai ouvir ou ver esse vídeo aqui no YouTube. E aí foi exatamente no horário e eu senti que foi esta palavra que Deus mandou trazer no dia de hoje para vocês e para mim também, como uma resposta. Quando ele vê esses três homens a pouca distância e ele vai e sai correndo em direção a eles e se atira aos pés dele, ele sente que da parte dentro a alma dele testifica que aqueles homens eram de Deus, eram providências de Deus, eram respostas de Deus para a vida deles. E às vezes a gente fica pedindo muita coisa ao Senhor. A gente ora por muitas demandas, não só físicas, mas espirituais, sentimentais.